Faltava o Flu, e o Flu passou. Num jogo esquisito, né? O time dos caras não é ruim não, cara. E o que é engraçado, né? O time dos caras não precipita em momento nenhum. Não teve bola aérea, os caras tentavam entrar pelo chão o tempo todo, mesmo precisando do resultado, que 1-0 classificava eles, né? Tentaram o tempo todo buscar o jogo, assim, não ficaram rifando bola na área. O Fluminense defendeu bem, principalmente no segundo tempo, né? No segundo tempo o Fábio quase não participou, mas faltou força, né, no ataque, assim, faltou reter a bola no ataque, faltou segurar, faltou sustentar, faltou finalizar. Teve o Lucano no segundo tempo, uma do Arias no primeiro tempo, né? Assim, de perigo, foi isso. Engraçado, cara, que olha como é que são as coisas, né? Olha como é que o futebol vai pregando peças e a galera vai se empolgando e vivendo de uma semana. Há uma semana e meia atrás, o Fluminense assustava o mundo, que foi o primeiro jogo de um brasileiro contra um time respeitado da Europa, que é o Borussia. E ali o Fluminense jogou muito melhor que o Borussia. Falei na época no vídeo sobre que era muito mais bacana jogar daquela forma, mesmo com empate, do que vencer de 1-0 sendo esmagado, tomando 35 boladas no gol. Aquilo foi um impacto muito grande, muito forte, que gerou conforto no segundo jogo, admitido pelo Renato, inclusive, que é um jogo contra um time mais fraco do grupo e quase dá problema. Quase. O Fluminense esteve perto de perder a mão no jogo. Tomou 2-1 e não tomou o terceiro gol por falta de trato do atacante, que foi mano a mano com o goleiro. Que ela teve duas chances. A mano a mano podia ter passado por lado. É o que eu falo, cara, e o que repito, o que o Renatinho falou lá no programa Amigos, que por sinal tá muito bacana, muito bem feito, muito bem comentado, muita ponderação bacana, que é quando a gente atinge um nível de estresse máximo de uma competição, quando você encara tudo como se fosse o último dia da sua vida, para ficar mais fácil o entendimento. O Fluminense entrou contra o Borussia Dortmund num foco astronômico, e contra os japoneses não, me fugiu o país, já se perdeu um pouquinho. E tem gente aqui no Instagram, na vida real, que fica chateado quando a gente fala que os europeus também passam por isso, cara. O problema é deles, foda-se eles, mas é uma realidade, cara. Sabe, a gente torce para que eles passem a levar no ápice do ápice, como eles levam a Champions League deles, como eles levam o Nacional deles, mas por enquanto não fazem. E a gente prova isso a gente mesmo. Quando a gente empata o jogo contra o Sandal hoje, quando joga mal contra o time asiático lá que se enrola com um time muito pior. Por quê? Porque cai, cara. O foco cai, a preparação cai, o mental cai. Mas o Fluminense passou com um jogo magnífico e 2 jogos mais ou menos. Deu sorte que caiu no lado da chave que ficou mais fácil. O Flamengo, que passou primeiro do grupo, o único, né? O Palmeiras passou primeiro também, o Palmeiras também. E caiu de um lado muito mais difícil. Mas o Fluminense precisa melhorar. Até por ter um adversário da oitava de final melhor, mas não é nada impossível. Pelo contrário, precisa ter aquele foco total. Quando eu falo foco, não é eu quero ganhar, não é isso. É desde agora, assim, acabou o jogo, só pensar no adversário, preparar melhor, concentrar melhor, sabe, dar a vida, como se fosse o último jogo da vida. Esse é a magia do futebol que permite que um time pior vença o melhor. E só o futebol permite isso. Então, que você jogue no limite, para que a gente possa ver até onde os brasileiros podem chegar nesse Mundial. E torcer para que os grandes, né? Os grandes que eu me refiro, os grandes em propor jogo, que é o pior jogo para se jogar quando um grande tem o hábito de esmagar o adversário, ter a bola, marcar em cima. E nesse campeonato temos 3, né? Bayern, City e PSG. O Real não joga assim. O Real te dá um conforto para jogar, não quer dizer que vai ganhar ou perder, mas você consegue minimamente respirar na partida. Contra City, PSG e Bayern, no gol. Então, vamos ver o que vai dar. Parabéns ao Flu, ao Botafogo, ao Flamengo, ao Palmeiras. Passou todo mundo, a gente está acima da expectativa. E o que muda a nossa expectativa, né? Porque a gente falava em no máximo oitavas, quartas, um milagre, e a gente já está falando em um passo mais à frente. Por conta de alguns resultados que aconteceram na primeira fase.
Vamos ver. Tamo junto. Fui clear.